Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. Vamos ler do versículo 32 até o capítulo 11, versículo 3. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 32, entrando para o capítulo 11, até o versículo 3. Que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Muito bem, amados, estamos aqui chegando já na conclusão desta epístola aos Hebreus, levando em conta que até onde nós lemos aqui na semana passada, até onde nós estudamos, até o capítulo 10, versículo 31, o apóstolo, escritor dessa epístola, tratou com bastante contundência acerca da verdade de Deus na pessoa de Cristo. Isso ele o fez numa relação de comparação
ou numa relação de oposição que seja entre a verdade pré-anunciada em forma de sombras e figuras no Antigo Testamento e a verdade em realidade na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, do Verbo encarnado de Deus. Então, quando se lê a Epístola aos Hebreus, uma coisa nos fica muito clara, é o fato de que a verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, ela se dá de duas maneiras bem distintas. No Antigo Testamento, a verdade de Deus ela é revelada, ainda que palidamente, ainda que de uma maneira muito rudimentar, mas é revelada, embora numa forma de sombra e de figura. Ou seja, é a verdade de Deus, cujos contornos não são bem delineados. É a verdade de Deus, mas ainda numa linguagem humana, numa linguagem rudimentar, conforme o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai nos falar numa linguagem infantil. Ou seja, a verdade de Deus revelada no Antigo Testamento, ela ainda não podia ser claramente compreendida, como ocorre quando se é revelada no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, essa verdade, ela agora chega em realidade na pessoa de Jesus Cristo. E isso fica, essa verdade que estou apontando para os irmãos, ou seja, essas duas maneiras ao longo da história que Deus usa para revelar a sua verdade, as sombras e a realidade, pode ser encontrado lá em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 17, quando é dito que a lei foi dada por intermédio de Moisés, ao passo que a graça e a realidade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí o versículo seguinte, que é o versículo 18, é um versículo surpreendente, porque tão logo ele diz que a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Cristo, logo no versículo seguinte é dito que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, falando acerca da revelação de Deus, da verdade que é o próprio Deus, é dito que embora a lei tenha sido trazida por Moisés, mas ele próprio, o próprio Moisés, não havia conhecido a Deus, não havia visto a Deus, de modo então que a verdade traduzida pelos textos mosaicos não eram suficientes para poder mostrar ao homem a realidade dessa verdade. Por isso que o versículo continua dizendo, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, dentro dessa perspectiva acerca da revelação da verdade, e se nós olharmos essa questão do ponto de vista histórico, até mesmo ultrapassando a própria história dos hebreus, nós vamos verificar que o homem, ao longo de toda a sua história, ele sempre buscou pela verdade. Ou seja, quando se fala sobre a verdade, conhecer a verdade, ou a revelação da verdade, muitas pessoas acabam pensando ou dizendo que isso é uma questão de crentes e de evangélicos, ou de protestantes, ou do próprio cristianismo em si. Mas dizer isso não condiz com a verdade. Porque quando você olha a história, desde os antigos, lá na antiguidade, do mundo egípcio, o mundo babilônico, o mundo assírio, sobretudo o mundo grego, o grego, mesmo a Grécia antiga, depois a Grécia clássica, a Grécia helênica, até o mundo greco-romano que vai introduzir então o cristianismo, mas toda a história da antiguidade mostra os homens procurando a verdade. O homem busca da verdade, de conhecer a verdade, de tocar a verdade. Então a questão da verdade é um fenômeno universal e um fenômeno que compreende toda a história. Agora, o fato é que, ao longo dessa busca pela verdade, muitas pessoas propuseram um objeto como sendo a verdade. O fato é que nunca na história algo tão contundente foi colocado enquanto a verdade como a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, encontrada no Novo Testamento. Até hoje, muitos historiadores e mesmo filósofos ateus procuram colocar em descrédito a verdade neotestamentária acerca de Cristo, mas o fato
é que, a despeito de todo o esforço que já foi feito até então, nunca conseguiram colocar de fato em xeque a verdade que foi vivida, praticada, anunciada, proclamada como a verdade trazida por Jesus Cristo. E alguém pergunta, ora, em que consiste tamanha certeza? Ou seja, por que a verdade trazida por Cristo, anunciada por Cristo, corporificada na pessoa de Jesus de Nazaré? Falo corporificada porque Jesus não somente anunciou, mas ele foi uma existência e ele manifestou no seu viver prático aquilo que ele pregava. Alguém pode questionar por que a verdade trazida, traduzida e corporificada por Jesus de Nazaré é colocada como sendo a verdade inquestionável, a verdade que não pode ser vencida, absolutamente, ao passo que tantas outras supostas verdades foram vencidas. Por um motivo muito simples. Quando nós lemos o Evangelho acerca da mensagem de Cristo, e olha que Cristo ele veio como o Messias prometido de Deus. Mas, ao contrário do que se pensava, porque os judeus tinham uma expectativa, os hebreus tinham uma esperança de um Messias. Quando veio o Messias, esse Messias foi uma frustração total para todos os hebreus. Então começa daí. Se a verdade trazida por Cristo fosse simplesmente mais uma das fraudes da história, logicamente ele não viria de encontro a toda a expectativa do povo hebreu. O Cristo de Deus ele foi uma frustração para o povo hebreu. Os hebreus esperavam um homem forte, humanamente falando, um homem poderoso, humanamente falando, alguém que poderia, de fato, implementar um reino sobre a terra, com uma força humana para governar as demais nações. E lá vem Cristo, então, com uma mensagem que até hoje, mesmo no meio cristão, é ainda uma mensagem um tanto absurda, quando você olha para as expectativas humanas. Veio o Cristo de Deus dizendo tudo o oposto, o que até então todo mundo havia falado. Falando o oposto de toda a expectativa do espírito grego. E eu falo assim porque os gregos, como vocês sabem, eles fizeram uma projeção de um homem ideal. Não de um indivíduo, homem-indivíduo, mas de um homem enquanto a projeção de uma humanidade ideal. Os gregos, eles pensaram na construção de um homem, eles pensaram na edificação de um homem ideal, por meio da educação, por meio da paideia grega, de modo então que eles pensavam na formação do homem integral, na sua plenitude em todos os aspectos da vida humana, desde o aspecto espiritual, passando pelas suas virtudes, pela força, pela coragem, passando pela questão da verdade humana, até mesmo chegar a um homem valente, guerreiro, conquistador, que seria a parte externa, a força do seu corpo. Então, todos os que vieram antes de Cristo, eles vieram sempre apregoando um homem forte no espírito, alma e corpo, em todas as potencialidades humanas, mas sempre uma força capaz de vencer o outro e de suplantar o outro. Veio Cristo dizendo que a única maneira de se construir um homem excelente é este homem negando a si mesmo. É esse homem fazendo morrer todas as suas pretensões, que sejam meramente humanas ou que nascem no homem e têm o próprio homem como fim. Veio Cristo dizendo, olha, é preciso renunciar toda a perspectiva da força humana, de uma conquista humana, de um poder humano, de uma soberania humana, de uma conquista humana sobre o outro, para então nos voltarmos e sermos completamente dependentes de Deus. Aí a mensagem de Cristo no Evangelho, ela vem contrariando todas as lógicas de verdade pregadas até então. E a sua própria morte e ressurreição, semelhantemente, contrariam todas as expectativas dos próprios discípulos, inclusive. Porque vocês imaginem que
Cristo sofreu a morte de um maldito. Então, mais um elemento para adicionar para que a sua mensagem não pudesse ser credibilizada do ponto de vista humano, de uma visão humana. A sua morte foi a morte de um malfeitor. Ele morreu como morriam os malfeitores. E aos olhos dos judeus ele morreu como um maldito, como um desprezível e um desprezado de Deus. Ele não somente morreu dessa maneira, mas a própria ressurreição de Cristo, uma vez que ele se manifestou a algumas testemunhas, as testemunhas para quem ele se manifestou não tinham o crédito ou a credibilidade de alguém que poderia dar um testemunho verdadeiro. Basta você olhar para os seus discípulos e ver que, inclusive, a primeira testemunha da sua ressurreição foi aquela que o Evangelho categoricamente anuncia, aquela de quem o próprio Cristo expulsou os 7 demônios. Então, como se dissesse, manifesta aí a primeira testemunha da ressurreição. Lá vinha a mulher que tinha sido endemoniada, de quem Cristo expulsara 7 demônios. Eu pergunto, qual é a credibilidade disso? Aí veio Pedro, aquele próprio que negou a Cristo, veio Tomé, que não acreditava nele. Ou seja, a história de Cristo, a mensagem de Cristo, humanamente falando, ela não pode ser crida por ninguém. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, ao falar acerca da mensagem do Evangelho, ele vai se referir a Cristo dizendo o seguinte, que o Evangelho é loucura para os que se perdem. De maneira que sejam judeus ou gentios, de si mesmos, eles não conseguem ver verdade alguma na pessoa de Jesus Cristo, do Cristo de Deus encarnado, haja vista que ela frustra todas as expectativas humanas. Então, nós sabemos que somente por meio da revelação de Deus, da revelação do Espírito de Deus no homem, é que alguém pode, de fato, olhar para o Cristo de Deus e ver, e compreender, e tocar a verdade acerca dessa verdade manifestada e revelada em realidade na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando então o escritor aos Hebreus traz essa mensagem, ele faz toda uma apologia, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 31, numa tentativa de dizer aos hebreus convertidos a Cristo, que agora estavam diante das suas incertezas, diante das suas experiências de perseguição, de morte, de perdas, de angústias, eles estavam como que querendo, de alguma maneira, retornar ao judaísmo, não como quem abandonava, de fato, a fé em Jesus Cristo, mas como alguém cuja fé estava enfraquecida, a fé estava enfraquecida, e eles olhavam então para o judaísmo e viam no judaísmo um escape da sua fé. Agora, olha a contradição. A fé enfraquecendo, porque sofrendo eles muitas perseguições, eles no início haviam olhado para o Cristo de Deus, olhado para o crucificado, e eles vieram a crer em Cristo, e eles conceberam a ideia de que toda a verdade revelada no Antigo Testamento, embora em sombras e figuras, tinham alcançado a sua concretude, a sua realidade na pessoa de Jesus Cristo. Agora, depois de alguns anos de perseguição, vendo muitos apóstolos morrerem, martirizados, vendo seus irmãos morrerem martirizados, vendo a igreja minguar, agora eles olhavam para trás, para o judaísmo, olhavam agora para a verdade revelada na sua sombra, nos seus contornos ainda imprecisos da verdade do Antigo Testamento, e eles são tentados a voltarem para o Antigo Testamento, voltarem para o templo do Antigo Testamento, numa atitude flagrante de retrocesso da fé. Ou seja, a pergunta que se levanta neste ponto é: como pode alguém, diante da verdade de Cristo revelada, no primeiro momento crer nessa revelação e chegar ao ponto de padecer muitos sofrimentos em razão dessa fé, e num dado momento começar um caminho de retroceder?
Retroceder não como quem duvida, mas como quem encontra nas sombras, que também falam de Cristo, um caminho mais fácil a ser trilhado do que o caminho da realidade, que é o próprio Cristo. Na verdade, não são duas verdades, não tem uma verdade veterotestamentária e uma verdade neotestamentária. É uma única verdade. Agora, é a verdade que se revela de uma maneira rudimentar, por meio de símbolos, e agora uma verdade que se manifesta em realidade. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento, o morrer do ego, o morrer do velho homem, o morrer da velha criação, o morrer de Cristo, esse Cristo de Deus encarnado, que se veste do homem para levá-lo à cruz, era representado por um sacrifício, que o homem pegava aquele animal e levava e colocava sobre o altar, e agora o sacerdote vinha e degolava aquele sacrifício, aquela oferta, aquele símbolo. Agora, em realidade, esse sacrifício ele permanece. Não é uma outra verdade. Só que agora, esse sacrifício é o próprio Cristo que morre na cruz do Calvário, historicamente falando, e agora aqueles que nele creem são convidados a experimentarem essa morte. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional a Ele. Então, observa que nós temos aqui claramente a verdade do morrer, a verdade do ser destruído, a verdade do destronamento do ego, que sai do âmbito da representação, quando o animal é que sofria aquela morte, representando o que seria na história, na manifestação de Cristo. Agora, essa morte se manifesta na própria experiência do Cristo de Deus e que deve também ser manifestada na vida dos discípulos de Deus. É quando a verdade ela se torna, no momento e no tempo, um prejuízo para a nossa vida imediata, para essa vida que busca a glória, que busca o sucesso, que busca a sua própria manutenção. E aqui está o ponto, por que eu comparei essa verdade manifestada em Cristo, jamais vencida por nenhum argumento teológico, teleológico, antropológico, filosófico, com a verdade anunciada ao longo de toda a história. Porque a verdade anunciada, ou prevista, ou buscada pelos grandes filósofos ao longo de toda a história, é uma verdade que sempre projeta o próprio homem para a sua autorrealização. Ao passo que a verdade, que é Cristo, se manifesta na sua própria experiência, num ato real, concreto, não de autoprojetar-se, mas de autoanular-se, ou de auto se anular, é um negar a si mesmo. E de modo, então, que a verdade de Cristo ela se anuncia da seguinte maneira: não tem como você ganhar a vida se você, primeiramente, não perdê-la. Ele vai dizer, olha, isso é tão verdadeiro, e ele não precisa apelar para Sócrates, Platão, Aristóteles, ou quem quer que seja. Ele apenas olha para a própria natureza e criação de Deus e chama a atenção das pessoas dizendo, olhem para o grão de trigo. Aí a pessoa olha, o que tem a ver? Aí ele diz, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas você olhar para um grão, uma semente, do que quer que seja, e se não morrer, ela vai permanecer sempre sozinha. Agora, se morrer, produz muito fruto. Ou seja, a frutificação, que é a glorificação final e máxima da semente ou do grão de trigo, ela só é possível se for precedida de morte. E ele vai dizer, então, que a vida real, que é a ressurreição, ela só pode brotar da morte. Então, o Evangelho, enquanto a verdade de Deus revelada na pessoa do seu Filho encarnado, é essa verdade incontestável a partir do momento que você entende que não existe um caminho que leve o homem a vitória alguma
se não for por meio do perder. Por isso que os homens que até hoje buscam o seu sucesso por meio da força do seu braço, o que eles podem, no máximo, conseguir fazer é aumentar as suas próprias dores. Porque uma morte, quando alguém mata o outro, suscita uma morte seguinte, é um ciclo interminável de violência e de vingança, uma guerra que suscita outra guerra, é uma conquista de um território que vai suscitar o inimigo que virá sobre ele para tomar o seu território, a sua riqueza. Ou seja, o mundo que prega a força do braço do homem está aí como testemunha de que todo esforço humano não pode gerar outra coisa senão a sua própria derrota. Ao passo que o Cristo de Deus, na sua própria pessoa, nós temos o prenúncio, não somente nas suas palavras, de que a vida sucede à morte, como nós temos na própria experiência do Cristo de Deus, que tendo nascido homem, ele teve uma vida de abnegação e, por fim, sofreu a morte. E somente então, esvaziando-se completamente, é que ele ressuscita e a sua ressurreição, então, o projeta agora nessa nova vida aos céus de Deus, quando ele se torna o primeiro homem, ele se torna o unigênito, o primogênito de Deus, que consegue transcender toda essa esfera e atmosfera terrestre para se tornar o glorioso, glorificado, aquele que ascendeu, que entrou no Santo dos Santos, que atingiu a glória maior proposta por Deus ao homem, e agora ele convida todos os seus discípulos a trilharem esse mesmo caminho. O caminho do Evangelho, que é o caminho de todas as perdas, de toda renúncia, o caminho do morrer. E é nesse ponto, portanto, que eu quero estabelecer a nossa comunhão aqui nessa noite, em vista das palavras que nós lemos aqui no capítulo 10, a partir do 32. Observa que todos nós tivemos, de alguma maneira, tal experiência. Depois que o apóstolo apresenta como que o Cristo de Deus corporifica essa verdade que se instaura na figura do templo, do santuário, do altar, das ofertas, do sacrifício. Então, ele chega a apelar aos hebreus de que eles façam valer a fé que eles tiveram inicialmente. Aí ele começa dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então o apóstolo faz referência ao começo da fé desses hebreus. E talvez você, aqui essa noite, possa também testificar um pouco da sua experiência. Como que no início, quando nós fomos iluminados, a nossa fé, embora uma fé ainda infante, uma fé na sua infância, embora uma fé que careça de crescimento e de desenvolvimento e amadurecimento, mas nós tínhamos uma fé muito viva, uma fé que nos levou a proceder de maneira muito diversa do modo como procedemos hoje em dia. Então, é muito interessante quando nós vemos a fé de uma pessoa que está assim no começo mesmo da sua experiência cristã. A alegria, o ânimo, o entusiasmo, a disposição de servir, de fazer, de realizar, de fazer acontecer as coisas. Eu mesmo me recordo, se bem que a minha fé, ela sempre foi uma fé muito ativa, né? Eu não sei porquê, mas desde o início da minha fé, que eu sempre levei muito a sério. Eu nunca fui assim de ter
de ser aquela pessoa que diz que acredita, mas que não caminha. Agora, em contrapartida, também eu só consigo caminhar na medida da minha fé. Eu também não consigo caminhar além daquilo que eu acredito. Mas o fato é que, quando nós olhamos, o próprio Apocalipse capítulo 2, quando narra ali as 7 igrejas da Ásia, e elas anunciam profeticamente a história da própria igreja, eu faço essa comparação da vida de fé individual de alguém com a fé coletiva da igreja, porque tudo aquilo que é numa escala coletiva também é numa escala individual. E o que na escala individual é coletiva. Ou seja, quando eu olho para a minha própria experiência individual de fé, e você também na sua individual, e você olha para a experiência da igreja, coletivamente na história, há um paralelo muito grande nessas duas experiências, na individual e na coletiva. Então, o que se vê logo na igreja, primeira igreja do primeiro século, é a repreensão de Cristo quando diz: tenho, porém, contra ti que o abandonasse o teu primeiro amor. A primeira igreja do primeiro século, já no final do primeiro século, né, no finalzinho, volta do ano 96 a 98, quando o Apocalipse foi escrito, fala de uma igreja que tinha uma fé em decadência. Uma fé que, apesar de crer na ortodoxia da verdade, era uma fé que não estava muito disposta a sofrer as consequências práticas daquela verdade. Então, se você lê Carta à Igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, muito claramente se vê duas coisas ali em evidência. A primeira é que é dito que era uma igreja que colocava à prova os que se diziam apóstolos e eram achados mentirosos. Ou seja, se colocava à prova os apóstolos, ou os falsos apóstolos, era uma igreja ortodoxa. Ou seja, que tinha compreensão da doutrina, porque colocar à prova um apóstolo não pode ser feita de outra maneira, senão colocando à prova a verdade ou a suposta verdade que eles pregam. Então era uma igreja intelectual, do ponto de vista da compreensão intelectual e teológica da verdade. Entretanto, a despeito de ser uma igreja ortodoxa, era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Ou seja, espiritualmente fraca, intelectualmente forte. Isso fala de uma decadência de fé. Porque a fé, ela não é meramente uma fé objetiva em verdades objetivas. Ela tem que ser uma fé orgânica que nos leva a viver ou a ter uma vida, uma experiência humana sobre a terra, que nos leva à última consequência da nossa fé e da nossa crença. Ou seja, a fé professada que não nos encoraja e não nos lança no caminho de todos os sofrimentos causados em decorrência dessa nossa fé, não pode ser uma fé genuína ou genuinamente autêntica. É uma fé, pode até ser uma fé verdadeira, mas que não passou pelo processo de crescimento e de amadurecimento. Uma fé que ainda está apenas no âmbito do começo e, portanto, no âmbito da emoção. Jesus falou sobre isso quando falou acerca da parábola do semeador. O próprio Cristo dizendo da semente que ele lançava, que o semeador lançava, ele diz que a semente é a palavra do reino. Ele fala dos solos, dos 4 tipos de solo, que são 4 tipos de corações. E no terceiro, salvo engano, no segundo solo, ele diz de um coração que é um coração superficial. E como é que ele ilustra um coração superficial? Ora, um coração cheio de pedras. É como um terreno cheio de pedras, de modo que a semente cai, germina, nasce, mas não consegue aprofundar suas raízes no âmago daquele ser. Aí o texto da parábola, muito bem construída por Cristo, diz que essa semente que caiu no solo rochoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, com entusiasmo, com emoção. Então, isso aponta para o início da fé de todos. Na verdade, todas as pessoas, quando recebem a iluminação, quando eles são iluminados, eles vêm a crer no Evangelho, é um momento de empolgação. Agora,
A questão é até quando essa fé se manifesta enquanto empolgação? E até quando essa empolgação ela vai resistir todas as lutas e todos os sofrimentos decorrentes da palavra que ele creu, decorrente da verdade que ele abraçou, e agora essa emoção continuará a ser emoção mesmo no meio dos sofrimentos. Agora, não uma emoção meramente eufórica, mas uma emoção como quem agora experimenta o sofrer de Cristo, o mesmo sofrer de Cristo. Ele experimenta a verdade do Evangelho que ele abraçou. Veja, o texto diz: lembrai-vos que nos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que também sofreram semelhante mal, de modo que eles aceitavam com alegria o espólio dos bens, porque eles tinham a certeza, a ciência, o conhecimento espiritual, a intuição espiritual de que eles possuíam um patrimônio superior e durável. Então, a verdade aqui trazida é que a fé, ela, no início, ela traz a sua empolgação, ela traz a sua disposição, só que logo, logo, vem os sofrimentos para colocar à prova aquela fé. É importante que, quando nós tratamos da fé do ponto de vista da experiência das pessoas, como é o caso do livro de Hebreus, nós temos que tomar um cuidado, porque uma coisa é você analisar a fé, ou estudar a fé, ou conceituar a fé do ponto de vista da própria fé. Ou seja, a fé, enquanto um dom de Deus, ela necessariamente tem que ser orgânica, tem que ser autêntica, ela tem que ser viva e ela não pode ser destruída. A fé enquanto fé, a fé enquanto dom de Deus. Agora, quando eu falo da experiência de fé, e agora eu poderia dizer que todos vocês têm fé, vocês poderão dizer que eu tenho fé. Agora, quando eu falo da fé na experiência, essa fé ela vai sempre ser objeto do nosso estudo e do nosso estudo de acordo com a experiência humana. Ou seja, pode ser o caso que aquilo que nós chamamos de fé não seja uma fé autêntica. Pode ser que aquilo que eu manifesto enquanto fé não seja uma fé suficiente, divina, para suportar todas as adversidades. Não sei se eu me faço entender a vocês. Ou seja, quando eu olho para vocês, sendo de maneira prática, falando de maneira prática, eu vejo crentes, pessoas que têm fé. E vocês declaram a fé no Evangelho. E então, por todos os efeitos, nós estamos falando, grosso modo, de uma fé genuína. Estamos partindo do pressuposto de uma fé genuína. De modo, então, quando eu falo, irmãos, é preciso que os irmãos permaneçam firmes na fé. Olha, estou falando da fé, mas estou falando da fé dentro de uma experiência humana. Então, é na experiência de cada um, quando, como disse Jesus, quando vem o sol, falando da parábola lá do semeador, a semente caiu no solo, logo nasceu. Porque ela foi recebida com alegria, com entusiasmo. Houve uma manifestação de uma fé. Alguém que abraçou aquela fé. Aí Jesus disse, só que logo vem o sol. E o sol lança seus raios sobre aquela plantinha que nasceu naquele solo. A pergunta é, essa plantinha, que é a palavra do Evangelho, que nasceu do coração, ela vai suportar o calor do sol? É a pergunta que se faz. E Cristo vai dizer que esse calor do sol, esse sol que brilha e aquece aquela plantinha, ele vai dizer que são as perseguições e as tribulações por causa da palavra. Aí a pergunta é, como se dá
na nossa experiência, essa nossa fé que nós professamos dizer que a temos. Aqui o apóstolo está dizendo, olha, vocês devem se lembrar do passado. Lembra que no passado, quando vocês foram iluminados, o entusiasmo que vocês tiveram ao abraçar a fé em Cristo, e tamanho era o entusiasmo que vocês não estavam preocupados se vocês passavam por escárnio, por vergonha, se vocês eram colocados como em espetáculos nas arenas para lutarem com os leões, ou se vocês eram presos por causa do evangelho, ou se os vossos bens eram espoliados, eram tomados, eram saqueados, e vocês com alegria aceitavam tudo isso de bom grado em nome da fé. Passou o tempo, vieram as perseguições, vieram as lutas, e é, portanto, neste momento de luta e de tribulação, ou usando a linguagem de Jesus, Mateus capítulo 13, quando o sol, ele lança seus raios sobre o seu coração, sobre a palavra que você abraçou, é neste momento que a sua fé é posta à prova. Em outras palavras, declarar fé quando tudo está bem é uma coisa. Manter a sua fé declarada, vivida, experimentada no tempo de angústia, de perseguição, de prejuízos, de perdas, de angústias, de sofrimentos, é outra coisa. Ou seja, a fé, e é importante nós entendamos isso, ela em si mesma não pode ser colocada à prova enquanto fé. Ela só é colocada à prova quando ela está no coração humano. Vocês conseguem fazer essa distinção? Ou seja, não tem como eu falar da fé enquanto um objeto fora da experiência humana, como se ela fosse algo assim separado e isolado. Então, quando nós falamos da fé, nós falamos dessa fé no coração humano. E no coração, portanto, essa fé, ela precisa ser posta à prova. Ela tem que ser colocada à prova. Querem ver uma coisa? Vamos rapidamente abrir a Escritura em 1 Pedro. Capítulo 1 de 1 Pedro. Veja o versículo... Eu vou ler do versículo 2 em diante. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que logo ele coloca que o objeto da nossa fé, ou seja, tão logo nós cremos no Evangelho, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ou seja, a fé, ela consiste no crer no coração, não somente naquilo que Cristo realizou, mas é uma fé que nos projeta para o futuro. A fé que nos projeta para um alvo a ser atingido, a fé que nos projeta para uma conquista vindoura. O que lá em Hebreus vai falar que é a promessa de Deus. Aqui em Pedro fala de uma viva esperança. Versículo 4 diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, quando se fala de fé, nós temos que pensar basicamente em 3 pontos. Primeiro, no passado, aquilo que fora prometido. E agora, de repente, na história, eu entro na história e creio nesta promessa que antes mesmo de eu nascer já havia. Então agora eu me torno participante de uma promessa. E agora, crendo nessa promessa, a fé que me leva a crer nessa promessa projeta o meu olhar para o futuro, quando essa fé, ou melhor, quando essa promessa há de se manifestar. Ou seja, todos aqueles que creem, eles só podem crer no sentido de que eles aguardam no futuro a manifestação daquilo que fora prometido. Ou seja, a fé, ela está intimamente relacionada
à esperança e, portanto, intimamente também ligada à questão da perseverança. Então, observa que a fé é algo que eu tenho no presente, dentro de mim, de uma convicção que os meus olhos, minhas mãos, meus ouvidos, todos os meus sentidos terrenos, no momento não pode ainda se apropriar. Mas eu tenho essa convicção. Por isso que agora essa minha fé, ela vai ser colocada à prova para saber se ela é genuína ou não. Olha o que diz o versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Nisso o quê? Nisso exultais. Nisso o quê? Deve-se exultar em quê? Na salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a fé, ela tem uma exultação. Vocês entendem? Observe, agora há pouco eu disse que a fé, ela tem uma empolgação, ela tem uma alegria, ela tem uma disposição. O grande problema, eu já continuo o texto, é que muitos, quando começam nesse caminho da fé, que vem aquela empolgação, eles têm uma fé condicionada a uma experiência imediata do objeto de sua fé. Ou seja, eles pensam, não, eu creio e a salvação está para se manifestar imediatamente. Aí fica um mês, 6 meses, 1 ano, sofre todos os prejuízos possíveis, como diz lá em Hebreus, porque eles têm ciência de que logo vai se manifestar aquela salvação. O problema é quando passa 1 ano e essa salvação não manifesta. E passam 2 anos e 3 anos e a pessoa vai vendo frustrada a sua fé. E então a sua fé não é capaz de suportar o tempo. E aí é onde entra a grande questão, se aquela fé era de fato uma fé genuína ou não. Continuando no texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais. Ou seja, a fé é uma fé sempre exultante e que sempre exulta na salvação a se manifestar. Nenhuma fé pode se dizer exultante porque ela, no seu atual momento, tem glória. Não. Minha fé está um pouco assim, fraca, eu estou um pouco desanimado, porque é tanta luta. Quem já ouviu mais ou menos esse argumento deste modo? Ora, mas é na luta que a sua fé, ela se manifesta como fé. Porque, do contrário, não precisaria da fé. Não é? Então ele diz, nisso exultais. Ou seja, a exultação da fé não é pelo resultado imediato que ela promove para si mesma, mas é uma exultação de uma certeza que, a despeito do meu atual momento, eu tenho a convicção de que a salvação virá. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, continuando aqui no versículo 6, diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, a fé, ela exulta no futuro, na salvação a se manifestar, embora no presente ela seja afligida por muitas provações. Então não há nenhuma contradição com a glória da salvação a ser revelada, que é o objeto da nossa fé, com as tribulações do momento. Agora, o que o apóstolo, ao escrever aos Hebreus, coloca é exatamente essa contradição. Por que quando vem ou surgem os momentos de angústia, de perseguição, a fé esmurece? Essa é a questão. Olha o que diz o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo o ouro apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, o interessante é que Pedro coloca as tribulações e as angústias como sendo um caminho necessário para a aprovação, provação e aprovação final da fé. Ou seja, a fé precisa passar por um caminho de tribulação para que ela seja provada. E uma vez provada, ela seja o quê? Aprovada. Olha o versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Não é que a fé, ela adquire valor num processo de purificação. O que está falando de purificação aqui é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Está dizendo, pensa no ouro perecível. Esse ouro, ele passa pelo fogo para a sua purificação. Depois que ele passa pelo fogo e é purificado, então ele tem um valor tremendo, não tem? Agora ele tem um grande valor, porque agora é o ouro puro, que foi provado, ele foi provado pelo fogo. Ele foi purificado pelo fogo. Fala, a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro depois que passou pelo fogo. Então não é que a sua fé se torna fé ou se realiza enquanto fé no meio da provação. Não, é que a provação vai colocar à prova o valor da sua fé. Se a sua fé é uma fé genuína, ela vai ser aprovada. Se ela não for genuína, ela não vai ser aprovada. Ela vai ser uma fé que vai se manifestar enquanto um mero desejo de obter qualquer benefício imediato, mas que não está disposta a passar pelo caminho do Evangelho. E isso responde à questão que nós colocamos aqui. Por que que muitos, ao passarem pela prova das tribulações, ao invés de manifestarem o valor da fé, acabam desistindo da sua fé? E a resposta é muito simples. A fé autêntica e a fé genuína, ela nunca foi uma fé enganada. A fé genuína, ela sabe, eu creio que no final de uma trajetória, eu vou me deparar com o galardão, com a herança. Eu vou me deparar com a concretização da promessa. E, portanto, quanto mais ela caminha e mais lutas vêm sobre ela, mais ela caminha para o alvo o alvo da sua fé, da sua crença, do seu objetivo. Mais ela avança em direção ao alvo. Mais forte ela fica. Ao passo que muitas das fés, não sei se assim se fala, das fés, né? Eu acredito, deve ser fés. Mas muitas fés, na verdade, elas, não sendo a fé genuína do Evangelho, elas se demonstram uma pseudo-fé quando vêm as perseguições. Por qual motivo? Porque era uma fé enganosa e que não somente enganava a si mesma, mas como enganava a própria pessoa que dizia exercer tal fé, quando pensava que por meio de supostamente crer no Evangelho, adquiriria qualquer benefício imediato que o livrasse de qualquer tipo de sofrimento. Aí, quando então tem essa sua expectativa frustrada, ela não pode continuar a crer, porque nunca creu de fato. E quando eu digo a fé autêntica do Evangelho, só para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 5, também em Efésios capítulo 2, né? Mas ele vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, observe que ele não está dizendo que nós somos salvos pela fé, como se fosse quem tem fé está salvo. Ele diz, não, somos salvos pela graça, o que salva o homem é a graça de Deus, e nós nos apropriamos dessa graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mediante a fé, ponto. É mediante a fé em Cristo Jesus. Então não basta que você tenha fé, a sua fé tem que ser a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é a fé na pessoa e na obra e na mensagem de Cristo Jesus. Portanto, aquele que diz, eu creio no Evangelho, não basta ele dizer que crê no Evangelho, porque ele nasceu numa religião em que todo mundo acredita daquela maneira e vê daquela maneira e não pode ver de outra maneira. Não, a fé do Evangelho, a fé genuína, a fé das Escrituras, sobretudo a fé do Evangelho, é a fé na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na mensagem de Cristo. Portanto, essa fé, ela não pode ser uma fé enganosa, e nem que uma pseudo-fé, uma vez que o Evangelho de Cristo, ele não faz, como nós colocamos no início aqui, nenhuma propaganda ilusória de uma verdade que lhe traga qualquer benefício que não lhe custe a sua própria vida. Ou seja, desde o começo do Evangelho, que Cristo está dizendo, desde o exemplo dele próprio. Por exemplo, se você buscar Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando o profeta anuncia o Evangelho de Cristo, ele fala, olha, e tu, Belém Efrata, falando da cidade de Belém, onde o verbo haveria de nascer. De ti nascerá o Salvador, tu que és a menor dentre todas as cidades de Judá. Olha que coisa interessante. Desde o germe profético, já anunciava que o Cristo de Deus, o Logos eterno, o Criador de tudo, já começaria a sua história dentre os homens, já nascendo da menor de todas as cidades que podia haver sobre a terra. Ou seja, já é um não ser. Que verdade é essa? Por que muitos creem no Evangelho e depois se enganam, dizendo, me enganei com aquilo que eu achava que eu poderia ganhar e não ganhei. Ou seja, a fé desde o início, enquanto a própria pessoa do Cristo encarnado, já começa do não ser. De lá ele vai para onde? De lá ele vai para Nazaré. Pronto, outro lugar desprezível, onde ele é criado. Quando ele começa seu ministério, ele vai para a Galileia dos gentios, outro lugar desprezado. Não se associou com os poderosos da terra. Morreu crucificado. A pior morte que podia, então, um judeu sofrer naquele tempo era a morte de crucificação ou de apedrejamento. E toda a sua mensagem anunciou que, por meio do morrer, é que se alcança a ressurreição. Lembra lá de Mateus capítulo 16, quando Cristo diz assim, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e ele então seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, a ressurreição, e olha que o texto é muito claro, mas ao terceiro dia ressuscitará. A ressurreição como sendo o alvo de toda uma trajetória do Cristo de Deus, mas que não haveria essa glória da ressurreição, esse entrar na glória, sem antes passar por Jerusalém, passar pela cruz, passar pela morte. Então essa fé nunca foi uma fé que enganou a ninguém, nunca, jamais. A fé que o próprio Cristo, ele próprio, ele caminha, todo o caminho do Evangelho é percorrido pelo próprio Cristo. Ele não é aquele que diz, olha, sigam o caminho do Evangelho, que é este. Não, ele próprio, ele cruza esse caminho, que é o caminho da renúncia, que é o caminho do não ser, que é o caminho da entrega, que é o caminho da não violência, que é o caminho da não vingança, que é o caminho, né, da entrega absoluta, da morte, e aí vem a ressurreição. Então, não há como você ler o Evangelho de Cristo e você ter uma fé enganosa. Embora nós saibamos que, ao longo do tempo,
houve a apostasia da igreja, e quando hoje em dia, sobretudo nos dias de hoje, se fala acerca da fé do Evangelho, apresenta uma fé enganosa, porque apresenta uma fé que não passa por esse caminho do sofrimento. Então, quando nós lemos, no caso do livro de Hebreus, o escritor está dizendo exatamente disso. É como se ele perguntasse: vocês, quando creram no Evangelho, vocês, porventura, vocês não sabiam que antes de nós tomarmos posse da herança, antes de nós termos concretizado a promessa, nós haveríamos de passar por um caminho de sofrimento? Olha o que ele diz no versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, o apóstolo está partindo de um pressuposto. Ele diz: olha, vocês quando creram, vocês lembram que vocês tinham toda a disposição? E que vocês tinham ciência? A fé, ela traz uma ciência, ela traz um conhecimento. A fé, ela traz o conhecimento de que, a despeito de quanto sofrimento nós passemos, até chegarmos lá, nós temos a convicção de possuirmos um patrimônio superior e durável. Ou seja, a fé, ela já prenuncia, enquanto fé, o fato de que todas as perdas e todos os prejuízos que nós tivermos antes de tomarmos posse da herança, são todas perdas e todos prejuízos meramente temporais. É uma dor que passa, um sofrimento que passa, é um prejuízo que passa, prejuízo de coisas que perecem, ao passo que quando se alcança a herança eterna, essa herança é um patrimônio superior e durável e eterno. Então a fé, ela parte desse conhecimento, ela parte de uma ciência, de uma compreensão. Não é sem razão que o capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é a certeza. A fé não é simplesmente uma possibilidade. A fé não é simplesmente um desejo de ter algo. A fé não é simplesmente uma possibilidade de que você pode ou não conquistar alguma coisa. Não, a fé é a certeza. Tem outra versão que diz que a fé é o firme fundamento de coisas que se não veem, mas que existem. O fato de não serem vistas com os olhos físicos não implica que ela não exista. Pelo contrário. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se esperam ou que se não veem. Então, a fé, ela parte desse conhecimento. Agora, quanto aos hebreus, eles estavam um pouco que balançados, eles estavam incertos. E a experiência dos hebreus, ela tem se manifestado ao longo de toda a história da igreja. Mesmo na nossa própria experiência de ministério, de volta à palavra, nós podemos perceber o quanto que nós, enquanto homens, na qualidade de homens, ao longo da nossa trajetória, nós ficamos um pouco balançados, de um lado, de outro. E quando a fé, ela de fato é genuína, a despeito de quanto ela sofre o bombardeio, nós não podemos esquecer que, embora a fé, sendo genuína, ela é indestrutível, mas ela está dentro de um coração que ainda está num processo de assimilação da própria fé. E, portanto, muitas vezes a nossa fé, ela passa por alguns abalos em razão da nossa própria condição humana no caminho. É o caso daquele homem que, quando Cristo perguntou se ele cria que Jesus podia curar o seu filho, ele falou assim: eu creio, Senhor. Em seguida ele diz: Senhor, ajuda-me na minha fé. Ou seja, ele falou: eu creio, mas quando ele olha para a sua própria humanidade, enquanto homem na trajetória, no caminho, ele sabe da sua própria deficiência. Então, é uma questão do coração, de como esse coração se apropria de algo que é genuíno, de algo que é real. E o apóstolo continua, portanto, dizendo no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aqui nós temos 3 pontos que devem ser colocados, porque, infelizmente, quando se fala da fé, e inclusive quando se discute a questão da fé, e nunca houve um tempo em que se discutisse tanto a questão da fé como nos dias atuais, sobretudo com as correntes teológicas calvinistas e arminianas, né? Essas 2 correntes. Então se questiona e se briga muito acerca da fé, salvação por fé, não é por fé e obras, mas é uma mera discussão objetiva de conceitos. A fé mesmo, ela não pode ser discutida nesse âmbito, senão no âmbito da própria experiência. E olha como o apóstolo coloca, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então nós temos, primeiramente, a confiança, ou seja, um coração que ele recebeu uma promessa de Deus, e esse coração, portanto, ele confia plenamente na concretização desta promessa. Ou seja, quando nós olhamos a história bíblica, e nós vemos, por exemplo, desde o momento em que diz que, havendo Deus restaurado todas as coisas, viu Deus que tudo era muito bom, e aí é introduzido um descanso sabático em Gênesis capítulo 2. E aquele descanso sabático, portanto, falava de uma concretização da obra de Deus, de modo então que tudo o que Deus havia feito era perfeito, estava em plena harmonia com Deus, e portanto havia completa paz, completo gozo, tudo estava equilibrado. Deus e a sua criação gozavam de uma perfeita harmonia. Então o sábado lá da criação fala então desse descanso de Deus, dos homens e da criação. Não é um descanso como quem trabalha, por exemplo, durante 7 dias ou 6 dias na semana e descansa num dia para voltar à sua atividade na próxima segunda-feira. Não é assim que, inclusive, os adventistas falam sobre o sábado? Que nós tem que guardar o sábado, você trabalha 6 dias, folga, aí descansa no sábado e retoma a atividade no primeiro dia da semana. O sábado de Gênesis capítulo 2 é um sábado eterno. Ou seja, é um desfrute e uma satisfação de Deus com a sua criação numa perfeita harmonia. Capítulo 3 de Gênesis fala que o homem caiu, o pecado entrou no mundo. E por isso que João capítulo 5, versículo 17, vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto os judeus queriam guardar o sábado, Jesus fala: não, meu pai ele voltou ao trabalho. Desde a queda que meu pai está trabalhando, e eu trabalho juntamente com ele. O sábado fora perdido. Então, a partir da queda do homem, quando é dito que Deus haveria de enviar o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o mal que entrou no universo, ali se estabelece a promessa de um novo sábado, a promessa de um novo descanso. Então, existe uma promessa desde a queda do homem, de que Deus vai restaurar a terra. Ele vai restaurar a sua criação, ele vai restaurar o homem, de modo que toda aquela harmonia, aquela perfeição de Gênesis capítulo 2 haverá de ser reestabelecida. Isso é muito claro quando dizem em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, quando diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então fala de um tempo em que todas as coisas dos céus e da terra hão de convergir para o Filho. Convergir, vão voltar para o Filho. Elas vão sofrer o processo de reconciliação. Ou seja, aquilo que outrora estava perfeitamente harmonizado nele, porque tudo foi criado nele, por causa do pecado, houve uma, como eu posso colocar, uma centrifugação, né?
de todas as coisas se centrifugaram, espiritualmente falando, se afastando do seu Criador. É o problema do pecado. E agora a grande obra de Deus é de reconciliar, trazer de volta todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, para o seu Filho. Quando todas as coisas estiverem voltado para Ele, em perfeita harmonia com Ele, então haverá um novo descanso, haverá um novo sábado, haverá um novo prazer, um novo gozo. E essa é a promessa de que fala o livro de Hebreus. A promessa de um novo céu e de uma nova terra. Uma promessa quando o pecado já não haverá, nem todas as suas filhas, né? Como seja a dor, a angústia, a lágrima, a morte, o luto, nada disso haverá mais. Então fala de uma promessa. Então quando eu creio no Evangelho, eu creio nesse final, nesse desfecho histórico. Então eu creio primeiramente em Deus, deposito nele a minha confiança dizendo, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus já proveu todos os meios para que haja finalmente a reconciliação dos céus e da terra nele, por meio da morte do seu filho, por meio do seu próprio filho se encarnar e entrar no mundo e traçar um caminho inverso da queda. Esse é o elemento garantidor da salvação eterna. E agora, então, ele vem e nele ele cumpre todo o processo de reconciliação. Quando o próprio Deus vem, se faz homem, toma o homem, crucifica o homem, ressuscita o homem e agora eleva-o a Deus de volta. E a ascensão de Cristo nada mais é do que o maior ato da obra de salvação daquele que veio e, tendo pago o preço pelo pecado do homem, toma o homem e o leva de volta a Deus. A ascensão de Cristo, ou que seja a ressurreição e a ascensão de Cristo, é o levar o homem de volta a Deus em plena reconciliação. E ele se torna agora, então, essa nossa âncora segura e firme que penetra além dos céus. É aquele que garante que todos aqueles que creem, que confiam nele, também terão o mesmo destino. Então a fé começa com essa confiança. A confiança não que Deus fará algo, mas que Deus já fez algo em Cristo Jesus. Então quando eu creio no Evangelho, eu não estou crendo naquilo que Deus poderá fazer. Eu creio naquilo que Ele já fez e já realizou em Cristo. Agora, essa fé, ela não pode ser, e ela não deve ser, simplesmente uma fé professa, que é o grande questionamento de Tiago. Essa fé, ela é uma fé ativa, é uma fé que move os meus pés, me levando a cada dia, a despeito de qualquer coisa, em direção a essa vontade de Deus. Olha o que vem em segundo lugar, versículo 36 de Hebreus 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus. Então eu tenho no versículo 35, a confiança. Essa confiança, ela me leva a uma perseverança, e não é uma perseverança vazia, não é uma perseverança destituída de qualquer verdade. Pelo contrário, é uma perseverança que me leva a cumprir, versículo 36, a realizar, a fazer a vontade de Deus. Então é uma fé que me projeta num caminho prático da justiça. Então, essa discussão tola, teologicamente falando, simplesmente do ponto de vista, o homem é salvo pela fé, ou como é que é esse negócio? Essa discussão não passa de mera filosofia e de uma linguagem filosófica para explicar o que não pode ser explicado, senão na experiência. A fé genuína é uma confiança que se instaura no coração, uma confiança tal que me leva a perseverar em meio ao sofrimento,
E não somente a perseverar passivamente no sofrimento, mas a um perseverar realizando, fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Ou seja, pela fé, não somente eu aguardo, mas como pela fé eu cumpro, eu realizo, eu caminho nessa trajetória e, portanto, eu participo de todos os sofrimentos que a fé, ela proporciona. A fé proporciona. De modo, então, que muitos, quando se descobrem no meio do sofrimento, e a sua fé é descoberta como uma pseudo-fé, a primeira coisa que acontece é ele descobrir que ele não tem uma confiança suficiente para se manter no caminho, e, portanto, ele não tem uma perseverança suficiente para continuar em busca daquilo em que ele não crê, de sorte, então, que o sofrimento lhe surge como sendo algo estranho à sua fé, porque ele nunca se propôs crer para que tivesse um sofrimento imediato. Ele sempre se propôs a crer como alguém que recebe alguma coisa imediatamente, não vindo o imediato, a sua fé humana, meramente confessional, meramente de lábios, a fé que é cogitada por Tiago e também por João na sua primeira epístola, é simplesmente manifestada como uma fé que não é genuína. Por isso que é dito, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, a promessa, ela é alcançada depois da confiança, da perseverança e do fazer a vontade de Deus. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele não consegue falar acerca da fé sem colocar como elemento concreto da fé a perseverança e o cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, não existe essa dicotomia, fé separado, destituída de ação. Essa dicotomia, ela é meramente filosófica, porque quando a Escritura coloca em termos de uma fé orgânica, ela vai colocar que a verdadeira fé sempre nos projeta, a partir de um coração confiante, num caminho de perseverança, no cumprimento da vontade de Deus e, por fim, o alcance da promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, veja como ele coloca as duas coisas ao mesmo tempo. Aquele que vem virá e não tardará, apontando não necessariamente para a segunda vinda de Cristo, visível, corpórea, mas apontando para a manifestação de Cristo naqueles que têm fé. São duas coisas diferentes, uma não anula a outra, né? Mas ele fala, todavia, ou seja, enquanto esse momento não chega, o fato é que o justo ele vive pela fé. Ou seja, enquanto o objeto da nossa fé não é alcançado, não é manifestado, enquanto o galardão não se concretiza, o fato é que a fé nos leva a viver, é que nos mantém vivos, é que nos mantém operantes, é que nos mantém animados de ânimo, do latim alma, ânima, alma, vivos, em movimento constante. Ou seja, o que não nos permite que nós desfaleçamos. Aquele que desfalece, ele desfalece por falta de ânimo, por falta da fé que o anima, que o faz viver. Então, não é que a fé morreu, a pessoa desfaleceu por falta de fé, por falta de ânimo, por falta do ânimo que a fé genuína traz. E ele acaba, então, no capítulo 10, nessa exortação, dizendo: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui não há nenhuma ameaça, como alguns querem, como quem usa esse texto para dizer, olha, cuidado, você vai perder sua salvação. Aqui, na verdade, é um encorajamento, dizendo, não, nós não somos dos que retrocedem. Em outras palavras, ele está vendo o povo retroceder e poderia usar de
de uma sinceridade demasiado, dizendo assim, olha, pelo que eu estou vendo aí, vocês vão mesmo chegar a manifestar uma pseudo-fé. A fé de vocês, de fato, não parece me ser uma fé genuína. Mas ele diz o contrário, ele fala uma palavra de encorajamento para ver se consegue ajudar alguns. Ele fala, olha, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. É lógico que ele está dizendo que todo retroceder leva à perdição. Todo retroceder, se a pessoa retrocede, ela não tem como chegar à salvação, porque perdição e salvação são dois polos. Se você está caminhando na direção da fé, você está caminhando para a salvação. Se você estiver caminhando no sentido oposto, não pode ser caminhando no sentido da salvação, tem que ser no caminho da perdição. Portanto, ele encoraja os irmãos dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos da conservação da alma, aqueles que são da fé, que avançam. E a partir do capítulo 11, portanto, ele passa, então, agora a falar acerca da fé. Pelo menos os versículos de 1 a 3, ele vai falar sobre a natureza da fé. Agora ele não vai colocar mais a fé enquanto o objeto de estudo na experiência humana, como ele colocou até então, porque ele falava com os hebreus. Agora ele fala, olha, a fé é isso. E aí ele não somente vai dar o conceito de uma fé genuína, como ele vai ilustrar essa fé na vida de muitos homens do passado. A partir do versículo 4, começando com Abel, ele vai então percorrer todo o Antigo Testamento, demonstrando como que a fé, ela independe do seu sucesso imediato ou não. Ele vai demonstrar dezenas de exemplos de pessoas que, movidas por uma fé genuína, tanto eles obtiveram sucesso nos seus empreendimentos imediatos. Ele vai falar de algumas conquistas do povo de Israel, dizendo que aquelas conquistas que eles tiveram lá no Antigo Testamento foram o resultado de uma fé inabalável. Como ele vai dizer que essa mesma fé levou a muitos deles a sofrerem profundos prejuízos e derrotas imediatas, mesmo sendo uma fé genuína. Pelo contrário, porque era genuína, continuaram a crer, mesmo morrendo, sendo esquartejado, sendo crucificado. Ou seja, ele quer dizer que a fé não tem nenhuma relação direta e imediata com nenhum sucesso ou derrota nesse caminho imediato da nossa trajetória. Ou seja, aqueles que dizem que a fé ela é genuína, somente se você conquistar uma vitória hoje, agora, nesse âmbito material, humano, essas pessoas nunca leram Hebreus capítulo 11, não conhecem a natureza da verdadeira fé. Ou seja, você não pode aferir uma fé nem pelo seu sucesso imediato, nem por qualquer derrota imediata. Eu me refiro não derrota da fé, ou vitória da fé, mas você não pode aferir a fé de alguém, ou não pode deduzir se ela é uma fé genuína ou não, pelo fato de a pessoa que tem tal fé sofrer prejuízo ou lucro no seu caminho, na sua trajetória, uma vez que a fé aponta sempre para o futuro e não para o presente. Tá bom, amados? Semana que vem, nós daremos continuidade aqui no capítulo 11, vendo acerca da natureza da fé e de como essa fé se manifestou ao longo da história dos patriarcas e do povo de Israel no Antigo Testamento, até chegarmos na fé da igreja no Novo Testamento, capítulo 12. Amém?